gente, estamos de novo aqui com o nosso podcast Taço Conta. Primeiramente, queria pedir a vocês para acessarem as nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, Spotify, para ouvir os nossos podcasts, nosso YouTube para ouvir e assistir, né, conhecer melhor os nossos convidados, também nosso TikTok com vários cortes super interessantes, né, nosso LinkedIn, né, e todas as nossas redes sociais, site, etc. Então, a gente está em todas as redes sociais para vocês aí. Bem, hoje a gente tem uma convidada, mais uma empreendedora, né? Cíntia Dias. Cíntia Dias é mentora e palestrante de branding pessoal e corporativo. E o tema que a Cíntia traz hoje é branding pessoal. Cíntia, obrigada por você aceitar o convite de estar aqui no Taço Conta, nesse bate-papo. Mais uma mulher empreendedora. A gente está cheio de mulheres empreendedoras nesse podcast, tá? E é muito bom ter você aqui com a gente. Queria primeiro que você falasse um pouquinho de você, né, do seu currículo. Conta um pouquinho pra gente do que é a Cíntia, o que a Cíntia faz. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, Carla. É um prazer estar aqui com vocês, tá? E vamos lá. Bom, eu sou a Cíntia e eu tenho uma estrada de mais de 20 anos no mundo corporativo. Eu trabalhei durante mais de 20 anos na indústria farmacêutica, que era um mercado onde eu precisava realmente de alguma maneira me destacar, porque eu trabalhava na parte de visitação médica, né, de vendas de produtos, sempre produtos inovadores, produtos com um custo-benefício realmente de valor agregado mais alto, né? Então, como me destacar naquele mercado? E depois desses 20 anos de indústria farmacêutica, eu saí e fui empreender. Então, nós temos um box de CrossFit, eu sou sócia do meu marido lá. E eu comecei no digital já há mais de 4 anos, também empreendendo, já tive uma loja de moda fitness online. E de um tempo para cá eu resolvi ajudar mulheres empreendedoras de uma maneira geral, porque eu percebi que era muito difícil, como eu trabalhei com vendas a vida toda, apesar de serem vendas de produtos, né, de medicamentos, eu sempre trabalhei com pessoas, com vendas, e eu sempre vi essa dificuldade nas mulheres em estar no digital, em falarem de si mesmas, em se venderem, né, de uma maneira delicada, ética, elegante, né, podendo mostrar seus potenciais, e aí surgiu o branding. Então eu me apaixonei e com isso eu estou ajudando realmente mulheres há quase 2 anos, especificamente nessa área, nesse posicionamento digital. A sua atuação hoje é, na maioria, mulheres? A maioria, sim. Eu acho que 85% das minhas mentoradas são mulheres. Que legal. Então, Cíntia, vamos lá. A gente está falando de brand, né? Então, primeiro a gente vai aqui seguir um roteirinho, Cíntia. Vamos dizer primeiro, o que é brand? Vamos lá, então. Branding, realmente, para quem não tem contato, né, com esse nome, parece um pouco difícil, mas nada mais é do que você trabalhar a sua própria marca pessoal. Porque brand é marca e o ING no final significa que ela está sempre em movimento, sempre em ação. Então, é sempre trabalhar a marca. E nesse caso, o branding pessoal é trabalhar a sua própria marca pessoal. Né? Esse é o conceito simples, né, simples, resumido, de branding. Então, brand está ligado à sua marca. Exatamente. Né? Tá, e aí, quando a gente está falando de marca, a gente está falando aí de mulheres e de empreendedoras, o que seria de verdade isso? Por exemplo, eu, Carla, como empreendedora contábil, né? O que seria trabalhar um brand pessoal? Isso. Então, todos nós, todos nós já temos a nossa própria marca pessoal. Desde quando a gente é criança, que a gente começa a se expressar, começa a colocar para fora um pouco da nossa personalidade, porque a nossa marca pessoal, na verdade, é um pouco o inverso, é como as pessoas nos percebem. Então, quer dizer, hoje eu conheci você, Carla, pela primeira vez, então eu já, automaticamente, isso é inerente de nós, todos seres humanos, nós já fazemos uma leitura ali. Bom, a Carla, ela é espontânea, comunicativa, é simpática, então nós já criamos ali aquela percepção, né, daquela pessoa que a gente está conhecendo ali naquele momento. Então, a todo momento, nós, como pessoas, nós estamos emitindo sinais que as outras pessoas estão nos percebendo com eles. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui, vocês não me conheciam ainda, então podem falar, a Cíntia introspectiva, tímida, até começar a falar, se solta um pouco mais, vamos lá, né? E aí, de acordo com a maneira que se veste, o cabelo, se gesticula muito ou não, então você vai moldando a percepção das pessoas com os sinais que você emite. Então, na prática, como você perguntou, né, como é construída essa marca pessoal? Quando nós falamos de trabalho, né, de clientes, de lidar com os pares no dia a dia, por exemplo, nós temos a capacidade de ser intencionais nesses sinais que a gente emite.
Então, por exemplo, eu sou assim introspectiva, mas se eu quero, no momento do meu trabalho, me mostrar um pouco melhor, que eu consiga falar dos meus atributos, eu tenho que ter essa intenção de me soltar um pouco mais. Então, quero me mostrar um pouco mais. Então, eu estou sendo intencional naquele momento. Eu quero que as pessoas me percebam. Então, a gente pode usar essas, vamos dizer, esses sinais com a intenção de interferir no pensamento das pessoas. Exatamente, da percepção das pessoas. Porque a gente não tem domínio na percepção das pessoas, mas a gente tem domínio nos sinais que nós próprias emitimos. E eu achei interessante quando você escreveu assim, as pessoas não contratam aquelas pessoas que sabem mais, mas sim as que mais significam para elas. Exatamente, porque nós ficamos, de alguma maneira, quando a gente fala de marca, é porque nós marcamos, né, o sentimento daquela pessoa ali ao nosso respeito por algum motivo. Ser lembrada por aquele fato ali, aquela situação, né? Exatamente. Então, se você porventura você não está num dia muito bom e aí você passou por uma pessoa e você quase não falou com ela, de repente, pode ser que aquela pessoa vá e a pessoa não te conhece, pode ser que ela perceba, ache que você, poxa, mas ela é um pouco antipática, mal-humorada, mas você não estava num dia bom. Agora, se você respira fundo, se você aquieta seu coração e você fala assim, não, ninguém tem nada a ver com os meus problemas, deixa eu fluir naturalmente hoje, e aí você começa, mesmo não estando muito bem, cumprimentar direito as pessoas, ser mais gentil, as pessoas vão te perceber com isso. E existe uma diferença muito sutil, Carla, porque não é criar uma personagem. Você não vai... Eu ia te perguntar isso, se você está criando algo que não é você mesma para que as pessoas te vejam daquela forma e se surpreendam com você daquela forma, enquanto na realidade você pode não ser daquele jeito. Então, existem algumas pessoas que confundem isso e acabam realmente fazendo uma tentativa muito desgastante de se tornar uma outra pessoa, se mostrar uma outra pessoa diferente do que ela é. Mas é por isso que isso não se sustenta. Então, isso a longo prazo não se sustenta e é ruim tanto para a pessoa quanto para as pessoas que estão, como você falou, eu te encontro no supermercado, você é de um jeito, te encontro na academia, você é de outro, nas redes sociais, você é outra pessoa. Então, não é isso que a gente acha que é bom, né? Não é isso que eu ensino nas minhas mentorias. É justamente o caminho inverso. Primeiro, você tem que se autoconhecer. Quem é ranzinza, seja ranzinza, mas consiga se vender ranzinza. Exatamente. Você vai ter seus momentos de ranzinza e vai ter seus momentos enfim, diferentes, né, de otimismo e tal. Mas então, primeiro você precisa ter muito... Eu faço esse trabalho nas minhas mentorias, que é fazer esse exercício de autoconhecimento. O que eu tenho dentro de mim, porque pensa que nós temos camadas, nós somos múltiplas. Tem dias que nós estamos bem, tem dias que nós não estamos tão bem. Eu tenho um lado que eu gosto do mundo fitness, mas eu também tenho um lado que eu estudo muito. Então, assim, né, nós somos mulheres, e aí eu sou mãe, né, empresária, enfim, o que eu quero colocar para fora? Então, vai muito de acordo com o seu autoconhecimento, que você determina ali as suas virtudes ali, o que eu quero aflorar mais, o que eu vou deixar aflorar mais. Eu sou assim, o que eu posso aflorar mais? Eu não estou explorando esse lado que eu já tenho, né? E isso também é uma construção. Quem era a Carla há 5 anos atrás? É a mesma de hoje? Você fez novos cursos, você conheceu novas pessoas, você viajou mais. Então, a gente vai se moldando com o tempo, nós vamos vivendo outras experiências, então... Você acha que isso é importante para o local onde você está inserido, o comportamento? Porque passa por uma questão, como você está falando da marca, também é uma questão comportamental, né? Sim. Como eu te enxergo, como você se mostra, né? E isso torna-se um pouco a sua marca ali, o seu jeito. Então, às vezes, espontâneo demais, feliz demais, tem algumas coisas também meio que incomodam as pessoas, né? Não tem? Assim, às vezes você tá num lugar, você fala assim, poxa, que a pessoa tá sempre triste, ou tá sempre rindo, ou tá sempre ranzinza, né? Então você fala assim, por que ela é sempre assim? De repente é o jeito realmente daquela pessoa. Exatamente. Né? Então, isso no mundo corporativo, como que funciona, né? Então, como eu estava falando, a gente precisa realmente se autoconhecer e perceber quais são as virtudes ou quais são as qualidades que a gente gostaria de aflorar mais de acordo com o nosso objetivo. Então, por exemplo, se a gente está no ambiente corporativo, eu sou um exemplo, eu sou funcionária de uma empresa. É importante trabalhar, inclusive, o branding pessoal, a marca pessoal, né?
minha, porque eu sou só funcionária, a pessoa pode imaginar assim, mas porque eu trabalho nessa empresa. Então, mas e ali na hora do cafezinho, na hora de você entregar um relatório dentro do prazo, na hora de você dar uma sugestão interessante numa reunião, você está mostrando um pouco seu, né? Você está se mostrando ali e as pessoas começam a ter construir uma percepção na mente delas a seu respeito. Não está ligado efetivamente ao papel que você está entregando, mas a forma como você está fazendo aquilo. Sim, exatamente. São as duas coisas. Você você é competente, você é técnico, você tem um currículo exemplar. Legal. Mas e aí, como é a sua relação interpessoal? Quais são os valores que você acredita? Quais são as suas crenças? Quais são as virtudes mesmo que você gostaria de que as pessoas também percebessem isso em você? Então, no ambiente corporativo, é muito interessante que você também tenha atenção. É você também mostrar seus valores, que nem sempre você tem uma oportunidade. Porque tem pessoas que são extremamente competentes, mas, por exemplo, numa reunião entra muda e sai calada. Sendo que tem a oportunidade de, claro, né, com bom senso, se for chamada a conversa, né, se for inerente ali o assunto e se dominar o assunto, por que não participar? Porque senão dá uma opinião interessante ou contribuir quando você é chamado, né? Quando você falou um momentinho atrás que não é você ser duas pessoas, né? Não é você ter uma capa, Sim. né? Mas como que porque o brand ele tá ligado ao que você é, Sim. né? E como as pessoas vão perceber isso em você. Exatamente. Então, de repente, se você e aí como é que a pessoa que não é algo que as pessoas gostam uma pergunta difícil, né? Vamos imaginar, você tem uma pessoa muito... Tava conversando com a Kaisa aqui um pouquinho antes, arrogante. Sim. Mas a internet, ela criou um distanciamento e uma dificuldade muito grande em algumas pessoas de se socializar da forma correta. Uhum. O que eu quero dizer? A comunicação, nem sempre o que a gente tá aqui no ao vivo, eu e você uma de frente para outra, eu vou ser a mesma quando eu digito, né? Quando eu mando uma mensagem de áudio. Eu acho que a mensagem de áudio é menos pior, tá? Porque você tá falando, se mostra um pouco mais. Você se mostra um pouco mais e pelo tom da voz, eu particularmente consigo perceber o tom de voz, essa coisa assim. Quando você é uma pessoa que a sua marca, ela é aquela, tipo, ó, eu não consigo ser menos arrogante quando eu tô mandando um e-mail. Sou até agressiva. E de repente você é um autônomo, prestador de serviço, uma empreendedora. Como que você faz para poder não tornar aquilo você ser outra pessoa, mas você melhorar como empreendedora no trato? Isso tá ligado ao brand pessoal, no trato escrito. Porque hoje, como a gente se comunica muito pela internet, depois da pandemia, as pessoas não querem mais reunião presencial, elas não querem falar no telefone. Ninguém me liga. Me liga no WhatsApp, me manda uma ligação, manda no WhatsApp e fala, poxa, e assim, eu que presto serviço técnico, tem coisas que eu tenho que falar com você no telefone, eu preciso de algo presencial. E aí, às vezes, até a impressão é diferente quando você tá no ao vivo. Isso também faz parte do brand pessoal? E como que a pessoa faz para melhorar isso? Então, você tocou num ponto importante, assim, concluindo voltando um pouquinho anteriormente, que nós estamos falando de empreendedoras, de corporativo, mas nós estamos falando de relações interpessoais. Então, por exemplo, é claro que muda um pouco o nosso comportamento se a gente está no ambiente corporativo ou se você está, por exemplo, no ambiente familiar ou com seus amigos. É a mesma coisa que você não usa a mesma roupa para ir para a praia e você também não usa a mesma roupa para ir num casamento. Então, você se adequa ao ambiente. Então, são coisas que andam juntas. Você tem a sua essência, você começa a explorar a sua essência e colocar intenção nas suas atitudes, no seu comportamento, mas é claro, se adequando ao ambiente onde você está. Você está falando com o seu chefe ou você está falando com o seu paciente, caso você seja médica, dentista, a gente até comentou sobre isso. Como é que você lida com essas pessoas? E se você está tratando o seu filho, por exemplo, né? Então, quer dizer, nós somos múltiplas, como eu falei, mas nós vamos aqui naquele momento colocar um pouco mais para fora a intenção que a gente quer. Cíntia, mas como a gente trabalha a questão da arrogância, né? Voltando ao que você perguntou. Assim como várias coisas na vida, a gente precisa aprender. Nós precisamos aprender, eu sou muito arrogante. As pessoas já me falaram isso e já me sinalizaram isso. Para eu ter uma relação interpessoal melhor, eu preciso trabalhar isso em mim. Isso não é questão pura e simplesmente de marca. Sim. É uma questão de você trabalhar... Realmente, então eu preciso trabalhar esse comportamento. Exatamente. Não é você mascarar e ser uma pessoa diferente. Isso que eu queria saber. Então você não vai mascarar outra pessoa, você precisa mudar isso em você. Se é uma coisa que você não quer. Sim, que porque você é empreendedora. Então, você é empreendedora, presta
presta serviço, tem cliente, então como é que eu vou tratar essa arrogância? Eu tenho competência, mas eu não sei lidar com essa competência de forma humilde. Eu sempre coloco as pessoas para baixo, pergunto de forma agressiva. Então, como é que eu consigo? Então, na realidade, isso não tá ligado à marca. E sim, na realidade, é uma mudança comportamental. Exatamente. Então, fiz essa pergunta pra gente não confundir, né? É. O que é a marca? Ou seja, você como que você quer que as pessoas te enxerguem, como você pode melhorar isso, do que o seu comportamento, a sua personalidade. Então, alguns momentos você precisa mudar o seu comportamento para que você seja melhor visto e não simplesmente ser bem visto. Exatamente, porque isso passa pela verdade. Tipo aquilo pessoal... assim, né? Você não conhece a pessoa de verdade. Tipo exatamente. Assim. Inclusive, quando eu trabalho nas mentorias, a parte inicial como eu falei, autoconhecimento, você se conhecer, os seus objetivos primeiro. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é se eu estou na carreira corporativa, sou funcionária. Meu objetivo é almejar o cargo X ou, desculpa, passar por uma linha... Eu sempre bato nele também. A única pessoa que não bate nele é a mascote, o resto todo mundo bate. Então, tá bom. Ou você almeja uma promoção, ou você almeja trocar de setor. Qual é o seu objetivo? Então, o que eu tenho de virtudes que eu posso mostrar para as pessoas para que elas me enxerguem assim? E o que eu preciso melhorar? Olha, não tenho entregue meu trabalho, meu relatório no prazo. Eu posso melhorar isso, assim como eu posso melhorar também a arrogância, por exemplo. Então, são sempre questões que você verdadeiramente... Você trabalhou elas antes, né? E outro ponto, você sabe como as pessoas te veem hoje? Porque às vezes nós... não, mas todo mundo me acha gente boa, todo mundo me acha super tranquila. Assim, né? De repente, como é que a pessoa vai avaliar isso? Depende. Eu trabalho na minha mentoria, por exemplo, como eu trabalho com a rede social e também, mas não é só isso, como a gente falou, né? Não é um fake, né? Você vai ser ali na rede social, ali tipo um personagem e você é outro na vida real. Não, você vai, por exemplo, fazer alguns questionários, pesquisas mesmo de Google Forms e tal. Você pode fazer algumas pesquisas e como é que você me vê? E aí quais palavras eu guio esse trabalho. Você também guia isso, né? Guio isso. E aí você vai ver como você vai receber o retorno dessas pesquisas. Porque é difícil isso, em né? vários ambientes. Querer saber como os outros nos enxergam, né? Tem que ter uma humildade para você fazer isso, né? Porque às vezes a pessoa não quer saber essa informação. E tanto essa questão precisa ser mais verdadeira que eu não incentivo que essa pesquisa seja feita só no ambiente digital. Por exemplo, coloca aqui qual é a primeira palavra que você vem ver que você pensa quando me vê? Não, mas eu quero pesquisa mesmo, tipo no Insta, eu falo assim, também, como você me enxerga? Também, mas eu quero que essa pessoa faça pesquisa também no ambiente familiar, no ambiente, se ela for estudante, no ambiente de escola, no ambiente de trabalho, para que ela tenha... As pessoas contratam isso? Sim, faz parte da mentoria, já está inclusa, que você precisa saber como as pessoas te veem para que você corrija a rota. Não, as pessoas estão me vendo... Tô no caminho errado, né? Tô no caminho errado para o objetivo que eu pretendo. Poxa, mas eu achei que as pessoas me viam como mais acessível, as pessoas estão me vendo como muito distante. Então, o que eu preciso? Eu preciso, então, me abrir um pouco mais, conversar mais com as pessoas, deixar que elas... E é o que você falou, né? Vai depender do seu querer, o que você quer, né? Dependendo da sua meta, o que você almeja. Porque, de repente, você fala, as pessoas me veem pouco acessível. Ok, é isso que eu quero. Eu não quero ter esse envolvimento nesse nível, entendeu? Eu quero ter essa distância. Então, a pessoa também ela tem que saber o que ela quer. Exatamente. E, Cíntia, sobre a questão das potencialidades, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Você falou que a gente não imagina como a gente pode trabalhar as potencialidades ao nosso favor, né? E mostrar isso de forma que você se identifique e se conecte com outras pessoas. Conta um pouquinho pra gente como que o brand pode ajudar a gente nisso. Então, essa, na verdade, é uma das ferramentas que você pode usar para que as pessoas comecem a te perceber em algum aspecto. Porque, assim, o branding, ele é trabalhado, como eu falei, é vida real, mas só que você pode usar o digital, eu estou falando, por exemplo, de Instagram, porque você mostra mais bastidores, por exemplo, então você se mostra um pouco mais. Você pode usar o digital para poder dar voz, né, para coisas que você não consegue, de repente, no dia a dia, ali com 2 minutos de conversa. Então, por exemplo, eu gostaria que as pessoas percebessem que eu tenho estudado muito a respeito de branding, um exemplo. Então, eu vou mostrar nos meus bastidores cursos que eu estou fazendo, as minhas mentoradas, sucesso das minhas mentoradas, como é que elas têm alcançado os objetivos dela. Então, assim, você vai mostrar realmente para as pessoas que você
é aquilo ali. Vou fazer De uma algumas... perguntinha. Vou fazer uma perguntinha. O TikTok tá aí, né? Sim. E assim, a gente teve um podcast aqui com a Simone Klein. Sim, Você conhece, né? conheço. Você conhece. Aham. E a gente falou sobre carreira, a gente falou sobre estratégia com a Simone, ICD, né? Que ela fez no live, que eu tenho uma live Papo Técnico, eu falei, é muito legal. Vou te convidar Ah, pra ótimo. você participar com a gente, quem sabe esse ano ainda. Aham. É muito legal. A gente bebe vinho e fala de coisas técnicas de uma forma descontraída também. Aqui a gente só não tá bebendo vinho, mas Ótimo. é muito descontraída. A gente tem advogadas no TikTok hoje, Sim. empreendedoras, fazendo dança, falando de coisas assim, com músicas mais funk e tal, Uhum. de terninho e tal, mas assim, naquela pegada totalmente. Que você não imaginaria uma advogada fazendo. Exatamente. E tem contadores também, Sim. né? Da mesma forma. E tem médicos, Sim. né? Então, por exemplo, principalmente na área, por exemplo, de ginecologia, né? Obstetrícia, tem médicos. Nessas áreas são as principais, porque são áreas que levam você a brincar, Aham. né? Ginecologia, obstetrícia e nutricionismo. Sim. São normalmente as três que eu vejo, porque eu vejo muito TikTok. Aham. E depois do podcast aqui, vendo mais ainda. São as que a gente vê brincando. Uhum. Falando de brand, isso é bom ou é ruim? Depende, primeiro, do seu objetivo. E segundo, se você se sente confortável fazendo. Então, se você é uma advogada, uma médica, uma dentista, uma nutricionista, uma contadora super divertida, super animada, super antenada, adora esse tipo de... tem essa pegada mais divertida, por que não você colocar esse seu lado divertido na rede social? Mas isso se tiver a ver com você. Entendeu? E se tiver também a ver O que não com... desmerece sua técnica. Não, de forma alguma, porque você vai mostrar... Agora, uma coisa é certa, se você só mostrar dancinha, as pessoas vão olhar pra você só como aquela contadora que dança. Agora, se você, sim, mostrar o seu lado divertido nas dancinhas, nas músicas, na Mas também dublagem, falando coisas mas interessantes. também... Exatamente. Então, tudo é uma mescla, porque a gente é como uma novelinha, uma construção. Todos os dias, e marca muito assim, marca, o nome já diz, né? Você tem que marcar. Então, se a pessoa te viu uma vez só e te viu ali aquela dancinha, achou interessante, ela vai ver aquilo ali naquele momento. Agora, se ela te segue, ela vê que você é divertida na dancinha. Gente, né? Não dá pra eu ser contadora, botar a Cintia no meu TikTok e depois fazer uma dancinha da Anitta de bunda de fora, Exatamente. né, Cintia? Pois é. Agora, assim, além de você ser divertida, e você coloca depois um conteúdo mais técnico, você mostra que você se atualiza sempre, mostra que você está buscando sempre crescer, E mostra os a gente seus consegue resultados. mostrar de forma divertida o técnico, Com né? A gente certeza. consegue. Hoje em dia a gente tá muito versátil pra isso, né? Com Eu acho que certeza. a mulher tem essa facilidade também, né? Porque a gente consegue ter essas facetas, vamos dizer assim, todas essas faces, né, num lugar só. Até porque a gente é você até usou uma palavra Nós somos múltiplas. múltiplas, Nós né? temos- Então, assim, você ser mãe, dona de casa, empresária, mulher, né? Professora, quando você tem muitas atribuições, você tem que criar muitas habilidades, não dá pra você criar o seu filho seriamente o tempo inteiro. Então, você tem que trazer ele pro mundinho, né? É, Descontraído, né? Saber se relacionar, porque eu acho que é isso. isso. Então, que bom. Então, essa potencialidade, a gente tá ligado muito ao que a gente pode usar para que a gente tenha voz, para que a gente seja visto, lembrado, gere aquela informação a seu respeito. Então, quando você olhar alguma coisa, a pessoa assim, pô, lembrei da Cíntia. Exatamente. Você viu uma coisa assim, pô, isso parece muito com a Cíntia. Exatamente. Né? Não é isso, né? E como eu falei pra você que a marca, ela vai muito também da repetição. Então, por exemplo, se você começa a me seguir no Instagram, e aí você vê que todo dia, 5h15, eu tô treinando CrossFit. E aí, quando você vê algum CrossFit, você vai falar assim, olha, lembrei da Cíntia. A Cíntia treina 5h15, ela é doida, gente. E aí, quer dizer, esse é uma... provavelmente da manhã, tá, gente? Da Exatamente. manhã que ela tá falando. Então, pois é, isso é uma faceta, é uma das faces da Cíntia. Mas eu tô ali trabalhando, logo depois eu tomo meu banho, fico, né, e tem umas Mas a gente reuniões já e tal. imagina, ó, a Cíntia com tudo, ela ainda consegue malhar às 5 horas da manhã. Exatamente. Então, isso vai criando uma percepção na mente das pessoas. Ah, então ela cuida da saúde e tal, e aí ela tem energia pro dia e tal, e ela faz um monte de coisa, ainda é mãe de gêmeos, nananã. E aí Você é mãe de cria... gêmeos? Sou, 4 aninhos. E aí, quer dizer, cria aquela percepção. E aí você imagina, e até falando em mãe de gêmeos, não basta... Você tocou no assunto das dancinhas, mas você imagina, nós mulheres empreendedoras que somos múltiplas aqui, que eu já falei já várias vezes, porque sim, somos. Imagina se no meu Instagram eu tivesse só os gêmeos.
Se a todo momento eu tivesse... Porque Só postagens deles. só postagens dele. É a mesma coisa, sabe? Então, quer dizer, a maternidade, ela faz parte de mim, é um momento maravilhoso meu. Mas é isso que eu quero só ser vista como mãe? É porque Eu quero... Então, é porque você sabe que é aquilo, né? Como as pessoas. Aí eu vou para o outro lado, né? Que aí nós vamos entrar na estratégia, né? Que daí você falou um pouquinho, né? Essa questão da marca e gestão estratégica. Você sabe que tem coisas que vendem mais, né? Então, dependendo do que você quer vender, essa imagem de família, daquela coisa de você mostrar, tem mais acessos, né? Tem mais curtidas, tem mais visualizações. E de repente coisas empresariais nem tanto. Então, por exemplo, a minha assessoria de comunicação fala assim: Carla, vídeo é melhor. Eu, Carla, mas não quero fazer vídeo de novo. Porque eu faço tanto vídeo, entendeu? Então, tem essa pressão também, né? De quem tem uma empresa pequena, mas assim, chega uma hora que não dá pra gente tomar conta de tudo, né? Então a gente tem que passar para quem tem competência para aquilo. Claro. Então eu tenho uma assessoria de comunicação que divulga as coisas técnicas, né? E a gente tá começando, por causa do podcast, a gente tá começando a ter outras formas de mídia, né? Técnicas também, mas também algumas coisas pessoais. Então, eles falam que o vídeo é melhor, o vídeo engaja mais, o vídeo socializa mais. Então, de repente, essa questão, acho que do TikTok, ela viralizou tanto por isso, porque você começa a ter um acesso a um público mais jovem, empreendedorismo mais jovem, e aí você começa a atingir aquele mercado que, de repente, você não conseguiria de um outro jeito, né? Porque o empreendedor jovem está no momento, no Brasil, de sucessões muito ascendente, né? Nós estamos em 2022, então se você pensar que muitos empresários bem-sucedidos são de 30, 40 anos atrás, nesse momento, aos 70, eles estão aí fazendo toda a sucessão, a transição. E aí um jovem que hoje se forma mais cedo, eu com 23, 24 anos, ele não quer contratar a Carla que anda de terno o dia inteiro, aquela pressão toda, cabelo escovado, aquela coisa, entendeu? Então a gente começa a ter que também lidar com isso, sabe, Cíntia? E aí, indo para essa estratégia desse brand, como que a gente trabalha isso para estrategicamente o brand, sem mudar a personalidade, como você já foi muito clara, ser ao favor? Então, por exemplo, hoje quando a gente fala de redes sociais, porque é impossível hoje a gente falar de construção de marca, porque a nossa construção de marca ela vai desde o bom dia que a gente dá ao porteiro do nosso prédio até as pessoas que a gente trabalha durante o dia e sim nas redes sociais. Isso tudo é uma construção. Mas não dá pra gente falar, né, deixar de falar no digital. E você tocou num ponto importante que é essa questão de vídeos e de vida pessoal. A gente precisa sempre se perguntar, isso que eu vou postar hoje aqui é interessante para minha audiência ver? O meu cliente, se ele vê isso aqui hoje, é legal para ele? Né? Aí a gente posta ou não. Mas eu vou ficar escrava das redes sociais? É trabalho. A partir do momento que o seu cliente está ali, é trabalho. E eu tenho que pensar nisso. A não ser que você tenha uma rede social sua fechada, perfil fechado, e que ali só tem acesso seus amigos, seus parentes. Os empreendedores não têm, né? Empreendedores são abertos. Exatamente. Você falou uma coisa, eu vou até te mostrar. Menina, eu tive uma experiência recente agora de um curso fora do Brasil. E aí eu botei no grupo de transição dos meus clientes. Caros clientes, bom dia. Muito bom. Muito de vocês investem e apoiam projetos em startups. Ontem tive uma experiência incrível no curso aqui em Israel sobre o assunto. Aqui tem mais de 8.000 startups. Quem se interessar pelo assunto, assista esse cara. E botei um cara que é muito fera lá de Israel, startup, que é o Yossi Maravi. O cara, assim, uma visão totalmente empreendedora. Aí botei minha foto com ele. Aí os clientes, tipo assim, quem é esse? O que é isso? Então, já os mais novos, que estão nessa pegada, poxa, que legal, esse cara tem uma visão, já foi lá, esse cara tem uma visão diferente. Exatamente. E aí tem isso, né, Cíntia? Como que a gente vai lidar com isso? Porque, por exemplo, eu tenho clientes novos, de meia idade e mais velhos, de 80 anos. Então, é muito difícil isso. Pois é, mas... trabalho demais. Então, mas assim, você pensa que você vai atrair os clientes também que por inspiração, eles vão se inspirar em você, ou eles vão querer realmente contratar assim, porque eles querem alguma coisa que eles não têm. Então, eu quero contratar a Carla porque ela tem essa solução XYZ que eu preciso para minha empresa. Ou então, né, justamente por inspiração. A Carla me inspira. É uma pessoa radiante, maravilhosa, antenada, moderna, e eu me inspiro nela. Eu quero
estar com pessoas assim. Então, o digital hoje, ele tem nos traz essa possibilidade da gente extrapolar o profissional. Transcende, né? Transcende, porque a gente quer contratar um profissional hoje que a gente se identifique, que a gente tenha essa conexão. E é por isso que é tão importante, sim, de vez em quando, a gente mostrar o nosso lado pessoal. Que eu tô aqui com a minha família, ou que eu fiz uma viagem maravilhosa. Até porque o pessoal da área humana, né? Eles falam, né? Se a pessoa é feliz pessoalmente, se ela tá bem familiarmente, ela será provavelmente um bom colaborador para sua empresa. Exatamente. Existem estudos disso, né? Exatamente. Que os melhores profissionais, os que se relacionam melhor, são que se relacionam melhor dentro da sua vida pessoal. Exatamente. Então, você mostrar isso como uma marca pessoal também é importante. Bem legal você falar nisso. Porque é verdade, é verdadeiro isso. A gente percebe isso quando você tem pessoas que mostram a realidade, não fazem um fake daquilo e transcendem aquela virtualidade para dentro do pessoal físico da mesma forma. Exatamente. E você tocou num ponto a questão do vídeo, né? Como é que essa questão do vídeo, como é que é? Porque viralizar ou as pessoas, ou tem que ir pro TikTok e tal. Na verdade, assim, o vídeo é uma maneira melhor. Por que ele é bom da gente fazer o vídeo no digital? Porque ele deixa transparecer um pouco mais a sua personalidade. Então, as pessoas se conectam mais, por exemplo, confiam mais. Né? A gente não é ator, a gente é empreendedor, né? Exatamente. Não tô ali atuando, então, né? Você não consegue ali, né, atuar, nem que você tente ali, né? Você não sustenta, né? No terceiro, quarto vídeo, você já tá despencando ali, né? É verdade. Você já tá caindo a máscara, né? Então, por isso que é muito interessante você sim fazer vídeos, porque as pessoas falam assim, olha que legal o jeito dela falar. Tem pessoas que não vão conectar. Não é pra mim, eu prefiro outra pessoa. Que, gente, é natural. É natural. Ninguém se conecta com todo mundo. Exatamente. 100%. Exatamente. Sim, aí, em estratégia, você falou bem assim, o seu nome é o seu maior ativo. É seu maior ativo. Eu costumo dizer em contabilidade que a gente fala assim, eu só tenho uma coisa que eu tenho que ninguém pode tirar, meu CPF. Então eu cuido dele, clientes não podem fazer nada errado, porque o meu CPF é a única coisa que ninguém me tira, entendeu? E no caso do brand, você falou do seu nome, né? Exatamente. Ou seja, essa marca que você coloca aí no mercado, que você coloca na sua vida pessoal, porque a gente tá falando de empreendedoras, mas também dentro do meio que você convive, que não necessariamente será o empreendedorismo. Sua família, seus amigos, né? O ambiente que você frequenta. Você falou aqui que a sua estratégia, é o seu nome, é o seu maior ativo. É seu maior ativo. Isso por quê? Porque hoje você pode estar trabalhando numa empresa, amanhã, daqui a 2, 3 anos, você pode mudar o seu objetivo, por exemplo, e empreender. Então você vai ser a líder de uma empresa, ou você vai ser a única pessoa dessa empresa, né? A eu presa. Então, quer dizer, independente do projeto que você esteja, as pessoas que te conhecem, que convivem com você ou que já passaram pela sua vida, elas vão falar assim, olha, a Carla é a Carla, então deve ser coisa boa. Olha, então é a Carla, lembra que ela é super competente, é isso, é aquilo, não sei o que, ela é... Nanana. E aí as pessoas vão por você. Então, o que você constrói ao longo da sua carreira profissional e da sua convivência pessoal, você leva com você para onde você for. Então, assim, eu já mudei de nicho algumas vezes, né? Já era do mundo corporativo e depois empreendi e tal, e né, continuo empreendendo. Palestrante, mentora, né? Exatamente. Então, eu tenho pessoas que aí continuam me seguindo no Instagram, ou comentam, curtem e tal. E aí, uma vez eu perguntei, eu falei assim, você tem interesse, por exemplo, na assessoria migratória, né? Uma coisa nada a ver, assim, uma coisa nova. Ela assim, não, Cíntia, mas é porque aonde você for, eu quero te ouvir. Então, assim... É o meu nome, né? É o que eu contribuí com ela. Então, mesmo ela não tendo interesse você marcou para essa pessoa. Então ela vai querer me ouvir. Em algum momento da vida dela, vai ser útil para ela novamente, né? Algumas palavras minhas ali. Então, isso você leva para sua vida inteira, né? O que você construiu até aqui. E eu volto a dizer, nós mudamos. Nós não somos a mesma profissional, nem a mesma pessoa, né? Porque a gente passa por experiência. Vida, nós mudamos. Então, assim, e conforme a gente vai mostrando... Falou, né? A gente é múltiplo e a gente normalmente, quando você é múltiplo, você vai crescer. Isso é um crescimento. A gente está em movimento. Essa mudança, na realidade, é um crescimento. E não é só pela idade, eu acho que é pela vivência e convivência que a gente tem com todos que estão à nossa volta, né? Então, a gente tem uma fase da vida que a gente não convive com ninguém, né? Outra que a gente convive com muita gente, outros que a gente é subordinado, outro que a gente é coordenador e tem subordinados. Então, a gente vai aprendendo com isso tudo e formando essa marca pessoal. Exatamente. Né? Que a gente vai se moldando e se adequando sem perder a nossa essência. Eu achei muito legal isso que você falou. E, Cíntia, pra gente fechar isso, você falou bem assim, e aí eu vou dizer pra ver se a frase tá certa. A falsa impressão
de que a construção de uma marca está ligada, uma marca pessoal, está ligada a logo, a uma identidade pessoal. Você quis dizer isso, né? Então, o que é isso para as pessoas que são empreendedoras, para as mulheres, né? Às vezes a gente pensa tanto numa logo, pensa tanto numa marca, identidade visual, né? Tipo, eu vou fazer um book de fotos, né? Para poder dizer Carla empresária. E normalmente as fotos são assim, assim. Mas é verdade. Isso. Assim, aí eu tô na paisagem, perna cruzada, né? Exatamente. Então a gente tá muito preocupado com isso, né? E as pessoas cobram isso muito da gente, né? Então, por exemplo, eu detesto particularmente, né? Eu casei descalças 3 vezes. Eu casei 3 vezes, eu casei descalças 3, uma de sandália rasteira. Eu odeio sapato. Mas, infelizmente, no mundo corporativo, eu tenho que... É o que você falou. A minha marca, ela tem que estar vinculada a uma pessoa que tem que estar, como você falou no início, não é elegante, mas assim, vou dizer elegante. Tem que estar elegante, tem que estar... Eu tenho que ter a Carla empresária, né? E aí eu vou te dar mais um exemplozinho dessa questão da identidade visual, né? Nesse curso que eu estava fazendo, a gente passou o primeiro dia visitando Jerusalém. Mas não foi uma visita... e eu queria até que as pessoas soubessem, não foi uma visita só uma visita religiosa. Na realidade, a visita foi para mostrar os líderes que tiveram à época, e aí, porque a gente estava no curso, a gente faz um curso de liderança, né, e a gente faz sempre para um país, para estudar essa parte de liderança, tecnologia, para a gente estudar os líderes da época. Então, quer dizer, a gente estava vendo 3 religiões, né, o cristianismo, os judeus, né, e a questão lá dos árabes, e a gente vendo assim, o que os líderes para todas as religiões foram, o que eles construíram. Então, a gente passou pelos locais desses líderes todos, né, e aí todo o papel deles. Então, quer dizer, eu tava ali e eu tava no momento descontraído. Então eu tava de tênis, né? Pô, andando pra caramba, não sei quantos mil passos no dia. Pô, tava morto, o calor do inferno, entendeu? Então, não dá pra ser perequetada, né? Aí tava descontraída. No outro dia, treinamento em sala de aula, né? Da universidade, os professores. Aí chegou eu de salto, roupa, terninho e tal. A pessoa assim, nossa, a casa tá diferente. Não, gente, agora... Sou a mesma pessoa. Sou a mesma pessoa. Na realidade, ontem eu só estava com a roupa diferente. Exatamente. Então, eu queria que você falasse um pouco disso nesse momento aqui da gente de construção. Por que é tão importante... A Dani, que já esteve aqui, Dani Rodrigues, por que é tão importante a visão, né? Porque para as pessoas isso faz tanta diferença. Você falou um pouquinho antes disso, né? Então, assim, você não muda a pessoa, mas por que eu tenho que ter aquele padrão, assim, sabe? Por que tem que ser assim, né? Então, existe um fator que a gente não tem como controlar. Isso parece uma coisa meio assim, ruim de se falar, mas nós julgamos as pessoas, sim, quando nós a vemos pela primeira vez. O nosso cérebro, ele, independente da nossa vontade, nós temos aí 7 segundos nós fazemos um escaneamento daquela pessoa ali e nós formamos a nossa percepção nos primeiros 7 segundos. E qual é a maior responsável... Só 7 segundos, né? Pois é. E qual é o principal responsável por essa formação de percepção? É a nossa visão. Então, se eu bato o olho em você a primeira vez, não é porque eu quero, mas o meu cérebro já te identificou, já fez uma percepção a seu respeito. Vou te fazer uma pergunta. Quando você olha a imagem, se eu te mostrasse aqui uma imagem de um leão, com aquela juba, aquele olhar penetrante, qual é a primeira palavra que vem à sua cabeça quando você lembra assim da imagem de um leão? De um leão? É. Penetrante, assim, de imponência, né? Exatamente. Por que é imponência? Ele é o rei da selva e, historicamente, você já tem no seu cérebro e eu já tenho no meu. Nós fomos criados com várias percepções de que aquela imagem de um leão nos transmite imponência. Imponência, liderança. Liderança, né? Exatamente. A mesma coisa acontece quando a gente vê outras situações e outras pessoas. Né? Traiçoeira. Exatamente. Uma águia, liberdade, astúcia e tal. Então, e quando a gente olha para uma pessoa, cabelo mais cacheado é um pouco mais acessível, cabelo mais reto é um pouco mais distante, e cabelo mais pro lado dá uma acessibilidade. Então, né, a imagem, ela é um dos componentes que você pode usar como ferramenta para você facilitar a sua mensagem. Então, nada mais é do que uma das maneiras de você se comunicar. Então, se eu visto uma roupa mais formal, com linhas mais retas, eu passo mais autoridade, mais liderança, mais seriedade, mais competência. Se eu tô com o cabelo mais solto, mais revolto, mais cacheado, eu posso passar um pouco mais de acessibilidade, como eu falei, mais
romantismo. Como faz então uma pessoa muito jovem querer transmitir mais competência? Ela pode trabalhar um pouco mais a imagem. Então, assim, são várias coisas. Você pode estar com o cabelo cacheado, mas nada impede você estar com uma roupa mais séria, né? Mais, vamos dizer, mais, não é séria, mais... Com linha, os sinais são importantes, linhas mais retas, cores mais vibrantes, cores mais neutras. Então, a imagem, ela é um dos pontos. Branding pessoal, marca pessoal, não é imagem pessoal só. Sim. É um dos pontos que você pode facilitar essa comunicação. Um exemplo, é muito mais difícil uma pessoa que seja com uma roupa super curta, colada, assim, beirando, né? E assim, é muito mais difícil você comprovar que você é competente. Assim, você tem que transponir essa barreira. Você tem que mostrar muito mais. Você tem que passar essa barreira da roupa. Aí não pode ser no visual, aí você tem que passar na fala e na entrega. Isso. E aí até chegar na fala e na entrega, você pode não ter essa oportunidade. Exatamente. Eu já aprendi isso. Isso aí. Já está aprendido. Então, por isso, a visão, ela realmente é a principal responsável pela famosa primeira impressão que a gente passa para as pessoas, né? E a questão da logo. Por isso que o jovem tem mais dificuldade, né? Não na área de tecnologia, porque a gente já vê assim, a pessoa de bermuda até a gente fala, pô, é de tecnologia. A gente já tá ligado naquilo ali. Mas entendeu? aí já tem uma outra conotação, é moderno, é antenado, é seguro de si. É outra conotação. E é outra conotação. Então não é um fator em si, por exemplo, eu falei do cabelo cacheado, mas não é só ele. É como você falou, né? É o restante, é a roupa, é o cabelo, o jeito que prende, a maquiagem. Sim, isso faz toda a diferença. Ó, meu mascote tá de cabelo liso. Eu escovei o cabelo muito tempo. Por quê? Porque eu ouvi atualmente eu presido o Conselho Regional de Contabilidade. Uhum. E eu ouvia de muitas pessoas de que cabelo cacheado não gerava credibilidade para ser presidente. Pois é. Então, é ridículo, mas, né, mesmo você tendo competência... Na realidade é porque eu era mulher, né? Na realidade não é porque era competência ou não. E também eu via que as roupas, aquela coisa. Então, tipo assim, aí eu tive que, claro, é o que você falou, é objetivo. Como eu quero ser vista por pessoas que votem em mim, para que eu gere credibilidade, para entenderem que eu vou realizar um trabalho sério. Aí não tem jeito. Aí eu tive que ir pro padrão conservador do mercado contábil, né? Mas não mudei em uma linha o meu comportamento, nem o meu jeito. Zero. E quem me conhece sabe disso. Mas mudei a aparência para as pessoas me verem de uma outra forma, né? Teve resultado? Teve. Tanto que eu fui presidente, estou no segundo mandato. Mas é um pouco revoltante, às vezes, algumas colocações, né? Então, a gente não está falando de uma modelo que ela tem que ser magra. Né? É diferente. É diferente. Para que eu passe na passarela, eu preciso ser magra, ser pele e osso, andar em cima. Porque ela trabalha com a imagem, trabalha com o corpo. É o objetivo dela. É outra coisa. Para eu ser crossfiteira, eu tenho que mostrar que me gera resultado. Então, eu tenho que estar com aquela roupinha de ginástica, eu tenho que mostrar que tá me gerando músculo, aquela coisa. Para eu ser empresária, eu não preciso de tantas coisas assim. E aí, esse brand pessoal, ele é muito importante, gente, porque é o primeiro momento como você é visto, que ela tá falando, e como você consolida essa visão. Exatamente. Né? Então, é um conjunto que você tá falando. Isso. Essa construção, ela é um conjunto da imagem, porque, como você disse, a visão, do comportamento da marca que você quer deixar. É isso? Até o tom de voz, sabe? Então, assim, não é uma coisa única, não é só a imagem. São várias ferramentas que você usa, inclusive por isso que eu falo que o digital é tão importante, porque quando você consegue pular essa barreira da imagem, né, da visão, e você consegue ser ouvida, consegue que as pessoas te acompanhem um pouquinho ali, você consegue mostrar outros lados que você tem. Então, você consegue, até o tom de voz, o jeito de falar, como você falou antes, a gente falou sobre um pouco de arrogância, né? Se você consegue mudar pelo menos um pouquinho da sua entonação, você já consegue falar a mesma coisa que você gostaria de falar. Pra isso, né? Você consegue falar a mesma coisa que você gostaria de falar, mas de um jeito mais ameno, de um jeito mais confortável. Né? Ela tá muito ligada à marca também, né? Porque a gente, quando tem empatia, a gente consegue gerar um pouco mais de acessibilidade às pessoas, né? Não estamos falando aí de uma questão dentro da empresa, de você ser o CEO da empresa e você ter as pessoas abaixo de você, mas sim de você ser acessível, né? Porque às vezes também quem está abaixo não quer chegar. Cada um tem um objetivo. Cada um tem um objetivo diferente. Não quer chegar até você, não quer mostrar o que é. É aquela coisa, né? A gente já passou por várias mulheres aqui falando de empreendedorismo, de marca, de marketing, né? De rede social.
Agorinha, Cíntia, a Daniela estava falando aqui da questão de planejamento de negócio e falou um pouco dessa questão da marca, entendeu? Da pessoa. Tá ouvindo. Então, é como você quer ser visto, né? É isso. Então, como você quer ser visto? Então, as pessoas têm que entender que, porra, se eu quero ser visto como uma porra louca, não dá pra gerar credibilidade pra todos. Exatamente. Você vai atrair clientes que se identificam com essa a sua personalidade. Então, vai ter aquele tipo de cliente? Sim. É o que você quer atrair para o seu negócio? Se não for, a gente pode corrigir um pouco a comunicação. Vai acertando essa Vai linha, acertando. né? Um exemplo, você tocou no assunto da logo, né? Você tem uma empresa, a marca pessoal não é a logo. E, sim, então, mas aí tudo vai contribuir. Por exemplo, se eu sou uma marca que eu quero atingir mulheres, mas que eu quero que o feminino esteja presente em toda a minha comunicação, em toda a minha fala. Se acenda mais, né? Exatamente, que ela se acenda mais ali. Então, a minha logo, a minha tipografia, toda a minha papelaria, toda direcionada para isso. O meu visual, o meu jeito de falar, as coisas que eu falo. Agora, né? Entende? Então, assim, a gente tudo conversa, né? Porque senão fica um Frankenstein ali. A Cíntia de um jeito aqui, a marca dela é essa, mas ela é mais assim aqui. E aí não fica real, não fica verdadeiro. O meu marido, ele fala assim, né? Que ele foi já funcionário de cliente meu, né? E ele fala assim, quando a gente ficou junto, ele falou assim, nossa, quem conhece a Carla Tasso nunca imagina como que é a Carlinha. Eu falei, não, porque o que acontece? Assim, o ambiente também. Assim, a gente por ser mulher, eu só trabalho com homens, né? No mercado que eu trabalho. Um monte de gente de obra. Se eu não for um pouco dura, cara, eu não sou respeitada. Sim. Né? Além da outra parte, né? De assédio, aquela coisa toda. Então, assim, eu sempre ia para as reuniões, eu tinha que chegar e impor, senão não... Sim. Como que eu ia, né? Então, assim, até isso a gente tem que... E aí eu criei meio essa marca, assim, né? Meus clientes falavam que eu sou negão de saia, mas não é isso. É porque se eu não tivesse algumas situações, e eu falo isso para as mulheres, a gente, dependendo de onde você trabalha, uma coisa, por exemplo, uma esteticista. Hoje não é mais assim, não é uma regra, mas vou dar um exemplo. Trabalha só com mulheres. Você consegue criar uma forma de você lidar, tratar, falar diferente. Você só trabalha com homem, é outra coisa. Exatamente. Você já não pode ter a mesma sensibilidade, fragilidade que você tem, entendeu? Então, eu acho que isso também é legal, você conseguir se identificar, que você falou no início, né? Então, o que você é, o que você quer passar e em onde você quer passar, né? Isso faz tudo desse brand pessoal. Eu tô aprendendo, tá, gente? Tive a aula de brand pessoal hoje, eu aprendo rápido, tô aqui com a Cíntia, tô aprendendo tudo. Cíntia, fala pra gente então agora, pra gente concluir, qual as dicas aqui pros nossos telespectadores, o que você indica pras pessoas, né? Para elas trabalhar esse brand pessoal, por que trabalhar isso, né? E se é importante ou não, eu queria que você falasse pra gente isso, desse esse recado seu pra eles aí. Tá bom. Bom, como eu falei aqui, a nossa marca pessoal, nós já existimos com ela, né? Ela já existe. Quer você queira ou não. Então, nós podemos aprimorá-la no dia a dia, né? Mas não adianta a gente olhar a vizinha, a outra amiga do Instagram, uma pessoa que você admira e falar assim, eu quero ser como ela. Então, eu vou tomar um café como o dela, eu vou colocar uma música igual a dela, eu vou me vestir como ela, se na essência você não for desse jeito, né? Porque o mais importante da marca pessoal é você conseguir... Primeiro, ter um autoconhecimento e você saber das suas potencialidades, das suas virtudes e saber colocar isso para fora, de acordo com os seus objetivos. E você realmente saber passar isso para as pessoas. Mas, Cíntia, é importante eu trabalhar minha marca pessoal? Eu sou funcionária, eu sou dona de uma empresa. Sim, hoje eu atendo médicas, dentistas, contadoras, empresárias, né? E hoje a gente vê, por exemplo, o CEO de marcas de roupa famosíssimas colocando a cara no Instagram e se mostrando como marca pessoal, porque nós atraímos pessoas, nossos clientes são pessoas, então a gente precisa que as pessoas saibam a essência da marca. Você pode ser influenciadora da sua própria marca, é a primeira pessoa a divulgar o seu próprio trabalho, né? Então a dica que eu dou tem esse critério de se autoconhecer,
conhecer bem os clientes que você quer atrair. E se você não souber como colocar isso na prática, procura se instruir, procura mais informações. Contrate a Cíntia, gente. Aí. Procura uma mentora. Né? É verdade, acho que esse né? é o principal ponto. Obrigada, Cíntia. Fala das suas redes sociais, como é que as pessoas te acham. Bom, no Instagram eu tô como Cíntia Dias e também estou como branding.você, que é onde eu trato assuntos somente de branding, né? E são as principais redes sociais. Estou no LinkedIn também e meu nome se escreve CINTYA, para não me perder. CINTY, é muito importante isso. Cíntia, muito obrigada por ter aceito o convite da gente. Acho que cada podcast que a gente faz, a gente aprende mais, né? Eu tô tendo um puta de conhecimento. Falei assim, cara, podcast, Tasso Conta vai ser só de contabilidade? Não, gente. O que a gente menos falou aqui foi contabilidade. Mas todo esse arcabouço que a gente tá recebendo de conhecimento de vocês aqui é tão importante para o profissional que ele nem imagina, né? Então, a gente teve assuntos aqui ligados à contabilidade, sim. Mas eu acho que esse assunto de se conhecer, se vender, tá ligado à nossa profissão, né? Sim. Tá ligado ao nosso empreendedorismo. Eu acho que ele é muito mais importante no aspecto de empreender do que a técnica, porque a técnica eu tenho obrigação de saber. Eu costumo dizer assim, ó, eu tenho obrigação de saber contabilidade, mas eu não sei como construir a minha marca, eu não sei como fazer um planejamento estratégico. Então, isso eu preciso de conhecimentos. É por isso que a gente conta aqui no Tasso Conta essas outras áreas aí de conhecimento. Então, te agradecer mais uma vez. A casa tá aberta para você voltar. Ô, Kézia, o Papo Tech Confraria, a Cíntia tem que participar, que tudo bem que esse tom leve dela vai ser destoar, assim, da Milza e Tamires, né? Mas nada melhor que ela bebe vinho, Cíntia? Sim, um pouquinho, então porque não? Lá a gente bebe vinho, né? Então, gente, curtam as nossas redes sociais, o Tasso Conta, né? Curtam aqui a Cíntia, foi um tema muito legal, brand, o pessoal não conhecia, né? A gente ouve falar muito em marca, mas eu achei muito relevante. Então, já sabem, né? TikTok, Spotify, YouTube, Instagram, tem Telegram também, né? E LinkedIn. Então, a gente volta na próxima semana com outro podcast.